Existe uma diferença enorme entre sair da escravidão e deixar a escravidão sair de dentro de nós. Podemos estar livres por fora e ainda assim continuar presos por dentro. Presos ao medo, à culpa, à mentalidade de escassez, à ideia de que não somos capazes, à crença de que prosperidade não é para nós. E talvez seja exatamente por isso que muitas pessoas chegam perto da vida que sempre desejaram, mas não conseguem vivê-la de verdade. No capítulo 26 de Deuteronômio, encontramos um povo que havia sido liberto da opressão e estava entrando em uma nova fase. Eles estavam deixando para trás uma história de sofrimento e recebendo uma terra onde poderiam plantar, colher, crescer e prosperar. Mas Deus não estava apenas entregando uma nova terra. Ele estava ensinando uma nova mentalidade. Porque mudar de lugar não é o suficiente quando continuamos pensando da mesma forma. Podemos trocar de emprego, de cidade, de relacionamento e até de condição financeira, mas se a nossa mente continuar dominada pelo medo, pela dependência e pela falta de confiança, vamos carregar a antiga prisão para qualquer lugar onde a gente for. Por isso, a verdadeira libertação precisa acontecer também dentro de nós. Deuteronômio 26 começa ensinando o povo a reconhecer os primeiros frutos da terra. Quando a colheita chegasse, eles deveriam superar uma parte e apresentá-la diante de Deus. Isso não era apenas uma oferta, era uma declaração de consciência. Era como dizer: eu reconheço que não cheguei até aqui sozinho. Eu me lembro de onde vim, eu valorizo o que recebi, eu vou usar essa prosperidade com responsabilidade. Aqui encontramos o primeiro princípio. A prosperidade começa quando aprendemos a reconhecer. Muita gente deseja crescer, mas não valoriza o que já possui. Reclama do trabalho, mas não percebe as habilidades que desenvolveu. Reclama da falta de dinheiro, mas não organiza o pouco que recebe. Reclama das oportunidades, mas ignora as pequenas portas que já estão abertas. Prosperar não é ganhar mais. Prosperar é desenvolver consciência para cuidar bem do que já chegou em nossas mãos. Talvez hoje a nossa primeira colheita ainda seja pequena. Pode ser uma ideia, uma habilidade, um cliente, um novo conhecimento, uma oportunidade simples, um pouco de dinheiro economizado, mas tudo que é grande começa com uma semente. Quando valorizamos a semente, criamos condições para viver a colheita. E o segundo princípio do capítulo é a importância de lembrar da nossa história sem continuar presos a ela. O povo deveria contar que seus antepassados haviam vivido dificuldades, passado necessidades e sofrido opressão, mas a história não terminava na dor. Eles também deveriam declarar que Deus ouviu o clamor, trouxe a libertação e os conduziu a uma terra de abundância. Isso nos ensina algo essencial. Nós precisamos lembrar do passado, mas não morar nele. A nossa história pode explicar muitas coisas, mas não precisa controlar o nosso futuro. Talvez tenhamos crescido ouvindo que dinheiro é sujo, que pessoas ricas são más, que viver bem é errado,
que devemos apenas sobreviver, que não somos inteligentes o bastante, que sucesso é para poucos. Essas frases podem ter criado raízes profundas dentro de nós, mas não precisamos continuar repetindo crenças que limitam a nossa vida. Nós podemos honrar a nossa história sem produzir as mesmas dores dos nossos antepassados. Podemos amar nossa família sem carregar todos os medos dela. Podemos respeitar quem veio antes de nós sem viver preso ao mesmo padrão que eles viviam. A nossa origem faz parte de nós, mas ela não determina até onde nós podemos chegar. O povo saiu da escravidão, mas para prosperar precisava aprender a pensar como gente livre. Pensar como gente livre não significa fugir das responsabilidades, mas assumir responsabilidade. Significa parar de entregar toda a decisão na mão ou nas mãos de outros. Significa não culpar o passado por tudo. Significa aprender, agir, corrigir e continuar. A liberdade não é fazer qualquer coisa. Liberdade é ter consciência para escolher o que constrói a nossa vida. É dizer não ao que nos enfraquece e dizer sim ao que nos faz crescer. É cuidar do nosso tempo, da nossa mente, da nossa saúde, do nosso dinheiro e das nossas relações. O terceiro princípio de Deuteronômio 26 é a gratidão. Depois de reconhecer a libertação e apresentar os frutos, o povo deveria celebrar. Isso mostra que prosperidade não é viver em uma corrida sem fim. Não é conquistar uma coisa e imediatamente sentir que ainda falta tudo. Prosperidade também é saber desfrutar. É ter paz enquanto estamos crescendo, é agradecer enquanto estamos construindo, é celebrar cada avanço sem perder a humildade. Talvez um dos maiores sinais de pobreza interior seja nunca estar satisfeito. A pessoa alcança, mas não consegue sentir alegria. Recebe uma oportunidade, mas só pensa que ainda ou no que ainda não tem. Conquista, mas não desfruta. Cresce, mas continua com medo de perder. A verdadeira prosperidade precisa trazer paz, não apenas acúmulo. Não adianta termos dinheiro ou termos mais dinheiro e menos saúde. Termos mais bens e menos tempo, mais reconhecimento e menos tranquilidade, mais resultado e menos sentido. Prosperidade com propósito é quando aquilo que conquistamos melhora a nossa vida e também nos permite fazer o bem. E esse é outro ponto importante do capítulo. A colheita não deveria ficar somente para quem possuía a terra. Parte dela deveria chegar ao estrangeiro, ao órfão, à viúva e aos que precisavam de apoio. Isso mostra que a prosperidade verdadeira não termina em nós. Quando crescemos de forma saudável, nossa vida se torna fonte. Podemos ajudar nossa família a gerar oportunidades, compartilhar conhecimento, apoiar alguém, criar soluções, servir com os nossos dons. Prosperidade não é apenas consumir mais, é ter recursos
liberdade e capacidade para cumprir melhor o nosso propósito. Cada um de nós recebeu algo. Talvez nosso dom seja ensinar, talvez seja cuidar, construir, vender, criar, organizar, ouvir, liderar, cozinhar, comunicar. O problema é que muitas vezes passamos anos tentando ser outra pessoa e deixamos de desenvolver aquilo que já existe dentro de nós. A gente se compara, se diminui, duvida das próprias capacidades, espera a aprovação e assim deixa talentos importantes parados. Encontrar nosso caminho não significa descobrir tudo de uma vez. Significa começar a observar com atenção. O que fazemos bem? Em que tipo de atividade perdemos a noção do tempo? Que problemas as pessoas costumam pedir a nossa ajuda para resolver? Que habilidade podemos desenvolver e transformar em serviço? Essas perguntas simples podem nos aproximar da nossa essência. Uma dica prática é separar alguns minutos e escrever 3 listas. Na primeira, colocamos as coisas que fazemos bem. Na segunda, os problemas que conseguimos resolver. E na terceira, as atividades que nos trazem energia e alegria. Depois procuramos os pontos que se repetem. Muitas vezes nosso caminho está na união entre aquilo que sabemos fazer, aquilo que gostamos de fazer e aquilo que pode ajudar outras pessoas. Mas não basta reconhecer um talento. Precisamos desenvolver esse talento. Um dom sem preparo pode permanecer escondido. Uma ideia boa sem ação continua sendo apenas uma ideia. Uma oportunidade sem coragem acaba passando. Por isso, a mentalidade de prosperidade precisa ser acompanhada de movimento. Podemos começar pequeno, aprender uma nova habilidade, organizar nossas finanças, eliminar uma dívida, criar uma rotina melhor, cuidar da saúde, ler mais, fazer contatos, tirar um projeto do papel. O importante é que cada passo nos aproxime de uma vida mais consciente e independente. Não precisamos mudar tudo hoje, mas precisamos parar de adiar tudo. Talvez um exemplo ajude. Imagine alguém que trabalha durante anos em uma atividade que não gosta, mas possui grande habilidade para cozinhar. As pessoas elogiam, pedem receitas, encomendam pratos especiais, mas essa pessoa pensa: isso não é profissão. Já existe muita gente fazendo. Eu não tenho dinheiro para começar, talvez ninguém compre. Essas frases mostram uma mente ainda presa. A libertação começa quando ela troca essas crenças por perguntas melhores. Como posso começar com o que tenho? Qual prato faço melhor? Para quem posso vender primeiro? O que preciso aprender? Talvez o início seja simples, uma pequena encomenda, um cardápio reduzido, uma divulgação para pessoas próximas. Depois, com disciplina e aprendizado, aquilo pode crescer. O mais importante não é o tamanho do começo, é a decisão de não continuar enterrando uma capacidade por causa do medo. Deuteronômio 26 termina reforçando um compromisso. O povo assumia viver de acordo com princípios e Deus reafirmava a identidade daquele povo. Isso revela que prosperidade não é apenas uma técnica,
mas sim um modo de viver. Quando alinhamos nossos pensamentos, escolhas e atitudes com princípios de verdade, responsabilidade, justiça, gratidão e generosidade, construímos uma base firme. Podemos até enfrentar dificuldades, podemos errar, podemos precisar recomeçar, mas não estaremos mais vivendo sem direção. A mentalidade que transforma libertação em prosperidade é aquela que diz: eu não sou mais prisioneiro do que vivi. Eu posso aprender, eu posso crescer, eu posso desenvolver o que recebi, eu posso cuidar melhor da minha vida, eu posso construir algo novo com responsabilidade, eu posso prosperar sem perder minha essência. A liberdade abre a porta, mas é a mentalidade que nos ensina a caminhar pela nova terra. Hoje, talvez a pergunta mais importante não seja apenas do que fomos libertos. A pergunta também é: para qual vida estamos sendo chamados? Fomos chamados para viver com medo ou com coragem? Com culpa ou com consciência? Com dependência ou responsabilidade? Com escassez ou sabedoria? Com talentos escondidos ou dons desenvolvidos? Que possamos lembrar de onde viemos, agradecer pelo que recebemos e assumir a responsabilidade de construir a vida que ainda pode nascer através de nós. A nossa história não precisa terminar na sobrevivência. Ela pode continuar em liberdade, crescimento, propósito, saúde, paz, alegria e prosperidade. Mas essa mudança começa dentro. Começa na mente, começa nas escolhas e começa com o próximo passo que decidimos dar. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa despertar para uma nova fase. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar conosco nesta caminhada de consciência, de liberdade e transformação. Porque quando a nossa mente muda, nossa forma de viver também muda. E quando aprendemos a viver em liberdade, a prosperidade deixa de ser apenas um sonho e começa a se tornar um caminho. Te espero no próximo vídeo.